morte do Paulo Vitor Passos Teixeira, que tinha 25 anos de idade, mexeu com toda a comunidade cearense, com toda a sociedade aqui do estado do Ceará, e por que não dizer com pessoas no Brasil inteiro, porque essa notícia foi amplamente divulgada nas redes sociais, ou seja, pela internet, e claro que muita gente ainda está chocada com o que aconteceu com Paulo Vitor, simplesmente porque ele estava na hora errada, no momento errado, no local errado. O Paulo Vitor estava voltando na noite do dia 1º de março da casa da namorada, participou do aniversário da namorada, voltava com os amigos, no carro que ele dirigia, inclusive, só que ele errou a entrada, a saída de uma rua pelo GPS, acabou entrando numa rua, na Pereira de Miranda, que fica na comunidade do Pau Fininho, lá no Papicu, e aí numa rua sem saída, inclusive. Ele foi abordado por vários criminosos, ele e os amigos, pelo menos aí 6 ou 7 criminosos abordaram o grupo, né, o Paulo Vitor e os amigos dele. E aí, esses criminosos, eles fizeram um verdadeiro terror. Obrigaram o Paulo e os amigos a sentarem à beira da calçada, fotografaram, inclusive, todos eles, porque os criminosos tinham dúvidas se o grupo do Paulo participava ou não de uma facção criminosa. Na verdade, todo mundo amigo e, claro, o Paulo, agente penitenciário. Mas fotografaram, ou seja, houve toda uma humilhação, todo um constrangimento antes. E aí, os criminosos acabaram descobrindo uma arma que pertencia ao Paulo Vitor, que estava dentro do carro, e aí 2 dos integrantes dessa facção criminosa, que são conhecidos como Gordinho e Negão, perguntaram para o Marcelo Bezerra da Silva, o chefe do grupo criminoso, como é? A gente mata ou não mata? E aí o Marcelo Bezerra da Silva, vulgo Morcegão, com várias passagens pela polícia, inclusive por tráfico internacional de drogas, ele ordenou a morte do agente penitenciário. Então foi uma morte praticada com requintes de crueldade. O Paulo Vitor foi baleado, não teve chances de reação, ainda tentou fugir, mas não conseguiu. É claro que está todo mundo chocado ainda, o crime foi no dia 1º de março, mas a dor permanece, não só na família do Paulo Vitor, mas dos amigos também. E nós viemos até o sindicato dos agentes e servidores que trabalham no sistema penitenciário aqui no estado do Ceará, exatamente para conversar exatamente sobre essa dor, sobre esse sentimento que se agigantou dentro do peito dos agentes penitenciários. A categoria está bastante transtornada, perplexa, comovida com a morte do jovem de apenas 25 anos de idade, que foi morto de forma bastante cruel, certo? Os policiais penais, eles agradecem a forma como foi feita as excursões na comunidade, onde pegaram 6 elementos, certo? E o sindicato está acompanhando de perto todas essas ações de forma bastante atuante. E a gente, como está entre a segunda profissão, segundo a Organização das Nações Unidas, a segunda profissão mais perigosa do mundo, tá certo? E uma das mais estressantes, a gente, como entidade sindical representativa, a gente se solidariza com a família do policial penal e a gente está colado ali com a secretaria, acompanhando todas as providências que possam ser tomadas. Bem, e nós conversamos aqui no Sindicato dos Agentes e Servidores do Sistema Penitenciário do Ceará com a Joélia, que é a Joélia Silveira Lins, presidente aqui do sindicato, que fala exatamente também de como está a situação dos agentes penitenciários, o exemplo do que falou o Rafael agora há pouco conosco, e fala de algumas lutas que permanecem, como acautelamento, por exemplo, das armas. Ainda é uma luta que a categoria, né, está levando à frente para ver se todo agente penitenciário consegue uma arma que realmente seja do Estado, que é o acautelamento da arma, né, a favor exatamente dos agentes penitenciários que estão na ativa. O nosso secretário Mauro Albuquerque tem realmente investido em cursos de capacitação para os agentes, né, e também tem feito alguns acautelamentos de armas, tem feito para alguns companheiros que participaram desses cursos. A questão é que os cursos, eles ainda são em pouca quantidade, nós somos em média 3.600 policiais penais, então não está atendendo ainda a toda a categoria e a gente quer que seja uma coisa mais fácil, acessível, para que os policiais penais possam obter o acautelamento das armas de forma mais simples.